Caso vocês observem solicitação de entrada dos colegas ou tem alguma dúvida, fala por áudio, tá? Porque eu vou sair da tela aqui. Acabaram de pedir aqui. Porque eu vou sair dessa tela. Aí pode me chamar por áudio que eu interrompo. Estão vendo os slides projetados? Me fala. Ok. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, né, no aspecto gerencial e também no aspecto do financiamento. Então, o objetivo dessa aula é compreender os fundamentos, a estrutura organizacional e o modelo de financiamento que a gente tem no SUS, analisando os desafios e as perspectivas, né, desse financiamento nesse contexto da política pública de saúde. Especificamente, a gente vai identificar quais são as principais fontes de financiamento, quais foram os principais marcos legais desse financiamento, os modelos de repasse, os critérios para a alocação dos recursos, como é que funciona a organização do SUS e as diretrizes operacionais e discutir os principais desafios e as propostas para a gente ter uma gestão e um financiamento otimizado. Ô, prof, parece que não tá em tela cheia ainda não. É? E o slide não estava se movimentando, não. Agora Não, que o terceiro slide, mas o segundo slide que você falou, não não. apareceu nada, não. Ah, tá. Eu vou mudar aqui para ver se aparece. Espera aí. Deixa eu mudar a projeção. Não está aparecendo aqui. Vou tentar de novo. Você fala se ampliou esse pó. Ampliou? Não, tá aparecendo a tela do PowerPoint normal. A inicial. Isso. Se você tentar salvar esse arquivo em PDF e mostrar só o PDF, ele fica grande. É porque aí Tem é uma mais. alternativa. Se eu vou tentar aqui de novo para ver se apresenta tela cheia para ver se vai. Eu não sei por que ele não está aparecendo a tela cheia. Eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo, gerar o PDF. Deixa eu fazer logo, pra gente não perder tempo. Tá passando?
Sim. Pronto. Então, Sim. ótimo. Então, deixa eu só liberar quem chegou aí agora de novo. Pronto. Então, como eu estava falando, né? Falei os objetivos. E aí a gente entra nos fundamentos organizacionais. Tem partes aqui que eu vou passar com mais, né, brevidade, porque a gente acabou já discutindo isso em outras oportunidades, né? Então, é só para a gente consolidar, na verdade, essa informação. Então, os fundamentos organizacionais do SUS, né? O SUS, ele opera como um modelo descentralizado, né? A gente entendia que antes ele funcionava com a centralização do poder, e isso significa o quê? Que o governo, ele definia tudo lá no sistema, né? No Ministério da Saúde, no nível nacional, e todo o restante teria que seguir. E hoje não, a gente tem um sistema descentralizado, no qual a gente tem um comando único em cada esfera de governo. Então, é um comando na União, um comando nos estados, um comando no município, né? Um comando na União pelo Ministério da Saúde, comando no estado pela Secretaria de Saúde e um comando municipal pelas secretarias municipais de saúde. Sua estrutura ela é solidificada por princípios essenciais que asseguram a abrangência e a qualidade da atenção para todos os cidadãos brasileiros. Então, quando a gente tem, né, a descentralização desse poder, a gente consegue direcionar melhor todo o sistema de gestão e de financiamento para aquele governo. Então, para pensar, né, como garantir a universalidade e a integralidade na prestação dos serviços em saúde em um cenário de restrições orçamentárias e financeiras que a gente vive, né, e em um Brasil que é tão, né, diversificado, com tantas desigualdades sociais e com tantas desigualdades regionais, né? Então, que seria, né? A gente tem aí a universalidade, que é o indivíduo ter um acesso irrestrito e igualitário aos serviços de saúde para toda a população, sem distinção ou sem pré-condição, né? Um sistema para todos. Integral, no qual a gente tem uma atenção completa e contínua, desde aí as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, né, em todos os níveis de complexidade, e a equidade, que seria a alocação desse recurso e desse serviço de uma forma justa, né, tratando desigualmente os desiguais, né, a gente dando realmente mais a quem precisasse mais. Então, como é que a gente consegue garantir universalidade e integralidade, considerando, assim, tantas adversidades dentro do nosso país? E aí, para garantir um pouquinho, né, dessa universalidade, a gente teria, então, diretrizes operacionais que são essenciais, né, porque aí a gente consegue tratar com mais diferença, né, aqueles que têm certas especificidades, né? Então, a gente tem, para operacionalizar todos os princípios do SUS, ele tem as diretrizes, né, que vão orientar essa organização e essa oferta de serviço em todo o território nacional. Então, a gente tem aí a descentralização, que é a transferência dessa responsabilidade, né, para as esferas de poder, então, para a União, para os estados e para o município, né, aproximando a decisão do cidadão, aproximando essa oferta de onde ela realmente tem a necessidade, que é dentro do município, né, o município, ele decide aquilo que é importante para a oferta de saúde daquela população local. A gente tem a regionalização e a hierarquização, que é a organização dos serviços em regiões de saúde, que elas se aproximam, né, elas são regiões que elas têm características próximas, né, e níveis de complexidade, garantindo esse fluxo e esse acesso ordenado a essa atenção. Então, o indivíduo, ele entra pela porta de entrada, que é a atenção básica, preferencial, né, ele segue dentro da atenção secundária e depois da atenção terciária. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, viu? E a participação social, que é quem vai garantir realmente que a comunidade ela possa intervir em todo esse processo, né? Participar ativamente, opinar,
falar o que é importante para ela, né? Então, a comunidade e os diversos setores da sociedade têm uma voz ativa na formulação e no controle das políticas de saúde por meio das conferências e dos conselhos, que a gente até já discutiu e vivenciou, inclusive, há pouco tempo. Tranquilo até aqui? Então, aqui só ilustrando um pouquinho dos níveis de atenção, né, à saúde no SUS, e desde a atenção primária, como eu falei, que é a porta de entrada preferencial, que ela é focada na prevenção e na promoção da saúde, e nesse cuidado contínuo, que a gente chama esse cuidado longitudinal, que seria essa assistência para esse indivíduo, né, durante toda a vida, desde o nascimento até a senescência. A gente tem a atenção secundária, né, onde a gente tem aí a oferta de serviços especializados e de média complexidade, que aí a gente vai entrar consultas com especialistas, exames diagnósticos e as pequenas cirurgias ambulatoriais. E a gente tem a atenção terciária, que é destinada aos casos de alta complexidade, com demandas tecnológicas avançadas, e aí a gente vai entrar, né, os hospitais de grande porte, as UTIs, né, e os procedimentos cirúrgicos complexos. Então, o fluxo de referência e contra-referência entre esses níveis é exatamente o que vai garantir a qualidade, a continuidade e a qualidade desse cuidado. Só um minutinho, por favor, tá, gente? Que tá um barulho aqui em casa e tá interferindo. Prontinho. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá com ruído. Tá com ruído ainda? Não, agora parou. Ah. Qualquer coisa, vocês me avisem. Tá tranquilo até aqui? Bom, e aí a gente entra, então, né, nas diretrizes operacionais essenciais, que né, o tema principal da aula de hoje, que são os recursos, né? Então, as principais fontes de recursos identificadas no sistema de saúde são, né, 3 fontes principais: os recursos governamentais, próprios ou transferidos, né, principalmente por meio dos impostos, né? As rendas geradas pelas vendas de serviço, que muitas vezes ocorre dentro do Sistema Único de Saúde, entre vendas, no caso, por meio de consórcios intermunicipais, né, serviços que são pactuados, e recursos captados através de doações de indivíduos ou de instituições. Ele devia entrar automático, né, quando a pessoa chama. Facilitava um tanto. Então, os recursos financeiros para o SUS, ele têm sido insuficientes para estruturar um sistema público universal de qualidade, mesmo com uma legislação construída ao longo dos anos. O Brasil, ele possui uma composição de gastos em saúde que é incompatível com o financiamento de um sistema público universal. Então, coloquei aqui só para vocês entenderem um pouquinho, né, que os gastos públicos, eles correspondem a 45,7% dos gastos totais em saúde, isso com o último dado de 2011. E se a gente for comparar com outros países que possuem sistemas públicos universais, a gente vai ver que o Brasil, ele está bem aquém. Então, Reino Unido investe 82,8%. Estados Unidos, 47,8%, mas a gente sabe que os Estados Unidos, ele possui um recurso limitado a quem tem né? Ele era limitado a quem era de extrema pobreza.
Argentina, 66,5%, Chile, 48,4%. Então, países bem menores, com características mais únicas, né, assim, homogêneas em relação ao Brasil, que eu acho que é a característica principal do país aí, do Brasil, é que a gente tem um país bem grande, miscigenado, né, miscigenado e com características diversas. Então, a gente tem uma população muito adversa, né, muito diferente. E aí, para a gente entender um pouquinho como é que funcionava, né, como é que começou esses recursos do Sistema Único de Saúde. Então, para a gente entender, né, que hoje o recurso, a verba da saúde, ela é feita pelas 3 esferas de governo, né? Então, a gente tem participação de pagamento federal, estadual e municipal, né? Que a gente vai ver lá na frente as divisões. Mas como é que tudo começou, né? Então, assim, a gente teve um marco, né? Um marco legal que foi a Constituição Federal de 88. Antes da Constituição Federal de 88, as ações de saúde, elas tinham um caráter curativo e eram financiadas pelo sistema previdenciário e as ações de saúde pública por recursos fiscais, que foi aquele primeiro momento que a gente teve ali da história da saúde pública no Brasil, no qual a gente tinha saúde, né, direito à assistência à saúde apenas para quem pagava, né, para quem trabalhava, que tinha carteira assinada e aí tinha realmente acesso ao sistema de saúde. Eu nasci em 83, então eu ainda cheguei a acompanhar, minha memória é muito boa, e eu cheguei a acompanhar a minha avó, assim, indo no antigo INPS, né, para fazer a marcação de consulta, para ter esse primeiro atendimento, né, para ter esse atendimento. E ela tinha direito ao INPS porque ela tinha, como é que era? Era rural, fugiu o nome aqui. Ela tinha assistência rural, ela tinha assinatura de carteira como é que fala, gente? Lembra aí que fugiu o nome? Latifundiária, não. Eu esqueci, mas ela tinha direito porque ela pagava, né, no caso, um imposto rural. Então, ela tinha direito ao serviço de saúde. Quando a gente teve a Constituição Federal de 88, né, a saúde ela passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. Então, quando a Constituição ela traz, né, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação, ela chama o Estado para essa obrigação, né? Então, ela traz essa obrigação para o Estado e fala, olha, Estado, você aqui tem que assumir as ações de saúde. E aí, então, a partir da Constituição Federal de 88, o SUS, ele começa a integrar as ações curativas, as preventivas, passou a ser financiado nos termos do artigo 195 e 196 da Constituição Federal, por recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, além de outras fontes, que é exatamente o que a gente tem hoje, né? Esse financiamento tripartite, esse financiamento do federal, do estadual e do municipal. A partir de então, a gente tem a promulgação da Lei 8080, né, que foi promulgada em 1990, que a gente chama Lei Orgânica do SUS, né, a Lei do SUS, e aí ela define que o orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com uma receita estimada, os recursos necessários, né, à realização das suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, que vocês vão ver mais um pouquinho à frente, falando sobre essa questão desse planejamento para esse financiamento. Tranquilo até aqui, gente? Estão me ouvindo direitinho? Dá um retorno aí, se está tudo ok. Sim, tudo ok. Alguma pergunta no chat?
Não, né? E aí a gente tem, como eu falei... Oi. E aí a gente tem, como eu falei, né, esse financiamento tripartite, né? Então a gente tem aí tanto a esfera federal, né, o financiamento a partir da esfera federal, da esfera estadual e da esfera municipal, no qual o município ele entra com 15% do financiamento, o Distrito Federal e a esfera estadual entra com 15% também, e a esfera federal que vai entrar aí com a participação de 12%. Né? Então, essa seria a distribuição de pagamento pela última legislação, né, que é a Lei Complementar 141/2012, que fala os percentuais mínimos, no caso, né, que tem que ser aplicados pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município. Esses valores, eles teriam que ser corrigidos, né, anualmente, para a gente não ter aquela perda de investimento que a gente tem por conta da inflação. Só que aí, o que aconteceu, né? A gente teve aí a emenda complementar, né, de 2016, e por meio da emenda complementar foi instituído um novo regime fiscal que ele faz um bloqueio por 20 anos dessa atualização desse valor. Então, é como se ele pegasse e dissesse assim, ó, a correção só vai ser feita considerando o ano de 2017. E aí a gente só vai ter uma pequena correção, e isso faz com que, anualmente, durante esses 20 anos, a gente tenha uma perda de investimento na saúde. Para vocês entenderem melhor como é que isso funciona, vocês vão entender facilmente que é muito o que a gente vive. Digamos, né? A gente recebe R$1.000. Aí, o ano que vem, o salário mínimo vai para, digamos, eu estou falando fictício para vocês entenderem só o crescimento, para a gente não trabalhar com valores quebrados. Digamos que o ano que vem o valor, a inflação vai para 1.100, né? Vamos supor, né? A inflação, ou o salário mínimo vai para 1.100, e o seu salário continua igual, de R$1.000. A cada ano a gente entende que esse salário vai aumentando e que o seu salário vai continuando igual. E aí, o que você conseguia comprar antes, você não vai mais conseguir comprar. Cada ano, o quantitativo que você consegue comprar diminui. Entenderam como é que funciona? Então, está congelado por 20 anos e a cada ano, a gente tem perda do poder de compra dos serviços de saúde. Então, na prática, é isso que a gente tem observado, e aí os investimentos na saúde e na educação vão ficar congelados até 2036. Tranquilo? Eu vou considerar que tá ok, que vocês não estão... Sim, tranquilo. Pronto. E aí a gente tem, para que a gente receba, né, para que o município receba esse financiamento, para que o Estado receba esse financiamento, né, esse recurso da saúde, para que haja esse repasse, tem instrumentos que a gente precisa seguir, né? Vocês vão entender mais à frente um pouquinho, mas aqui só de maneira geral desses instrumentos que a gente tem que seguir. Aqui eu acho que não tem como apontar nada, né? Mas aqui, ó, a gente vai ter que ter, né, o que a gente chama de instrumentos de gestão e planejamento, que são esses 4 aqui. Então, a gente vai ter que ter um plano plurianual, a gente tem que seguir as diretrizes, a lei das diretrizes orçamentárias, a gente tem que seguir a lei da diretriz orçamentária anual, e a gente tem que seguir como instrumento de planejamento os planos de saúde e a programação anual de saúde. Então, a gente vai ver como é que funciona cada um desses. Lembrando que esse repasse ele é intergovernamental, né? Então, a gente tem transferência da União, como a gente viu, transferência dos estados, Distrito Federal e municípios, e a execução desse financiamento por meio dos recursos federais, pelos blocos de financiamento, que a gente vai ver mais à frente, e os instrumentos de repasse e o monitoramento desse financiamento por meio do relatório quadrimestral de prestação de contas e do relatório anual de gestão. Então, a gente tem todo esse sistema aqui, esse é
o caminho que a gente tem, né, dentro do SUS para que a gente tenha o financiamento da saúde. E aí, quando isso aqui ocorre tudo certinho, garante, né, o repasse, garante que esse repasse ele ocorra. Se falhar em algum momento esse fluxo, aí a gente tem o bloqueio da conta e a conta não recebe o repasse. Mas como é que a gente faz, então, para integrar instrumento de gestão e de planejamento ao orçamento? Né? Como é que isso ocorre na prática? E aí a gente vai entender. Então, aqui é o fluxo, né, que tem que seguir. Observando que aqui a gente tem, né, o executivo, representado pelos governos, né, federal, estadual e municipal, e aqui a saúde, representada pelo Ministério, né, da Saúde e pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, que a gente tem, né, é um plano de saúde. E aí, o que é o plano de saúde? Então, o plano de saúde ele é um instrumento central de planejamento para a definição e a implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera de gestão do SUS para um período de 4 anos. Então, veja bem, o que não está no plano, ele não pode ser coberto, a não ser que seja algo considerado emergencial. Né? Então, por exemplo, o Covid, não tinha como prever. Não estava no plano, mas não tinha como prever. Então, ele saiu como algo emergencial. Para que se liberasse verba para atuar dentro do Covid, ele tinha que ter uma portaria emergencial. Então, dentro do plano de saúde, a gente vai ter os compromissos do governo para o setor da saúde, refletido a partir da análise situacional, que a gente até já discutiu um pouquinho, né? As características daquela população, as condições de saúde daquela população, do que mais aquela população adoece, do que mais aquela população morre, os principais determinantes e condicionantes de saúde daquela população. Então, toda essa análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera, porque a gente sabe que pela regionalização, pela municipalização, a gente vai ter ali, né, características em cada região dessa. E deve considerar as diretrizes definidas pelos conselhos e pelas conferências, né, porque a gente sabe que nenhum investimento da saúde ele pode ser realizado sem a prévia apreciação e a aprovação do Conselho de Saúde. Então, a gente tem aqui o plano de saúde, ok? Tá. Com o plano de saúde, né, com a estrutura, a descrição, e é plano porque é um planejamento, viu, gente? Não é plano de assistência, não. É um plano que vem de planejamento. Então, a gente tem um planejamento de saúde aí para 4 anos por meio do plano de saúde. Esse plano de saúde vai ser destrinchado, né? Como eles são, para 4 anos, né? Ele vai ser destrinchado em 4. Então, esse destrinchar em 4 é a programação anual de saúde. Então, é o instrumento que operacionaliza as intenções que estão lá descritas no plano de saúde, né? Ele fala como é que vai acontecer. Então, ele coloca os objetivos anuais, né? Dessas metas desse plano de saúde. Eu tenho esse objetivo no meu plano, mas ele no primeiro ano vai ser feito isso, no segundo ano vai ser feito isso, no terceiro e quarto vai ser feito isso. Então, tem o detalhamento da execução, né? As metas do plano de saúde, prevê a alocação dos recursos orçamentários que serão executados. O seu prazo de vigência coincidirá com o ano calendário. Então, a elaboração do Plano Anual de Saúde e o envio e a aprovação pelo respectivo Conselho de Saúde deve ser antes da data de encaminhamento da Lei das Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente e a execução do ano subsequente. Ou seja, a gente planeja um ano antes para executar o ano seguinte, tá? E uma outra coisa que a gente, quando diz aqui, aprovação do respectivo Conselho de Saúde. Então, se o plano é do município, Conselho Municipal de Saúde. Se o plano é do Estado, Conselho Estadual de Saúde. Se o plano é do Ministério, né, da Nação, Conselho Nacional de Saúde. Ok? E aí a gente tem
né, também o relatório anual de gestão, que é um instrumento de gestão que vai permitir ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução do plano anual de gestão e orienta eventuais redirecionamentos que se fizeram necessários no plano de saúde. Então, pelo plano anual, a gente planeja. Aí você planeja que vai ser feita aquelas etapas daquela ação específica. Quando finaliza o ano, você apresenta um relatório dizendo o que foi feito, né? Como foi investido e justificando aquilo que não teve condição de fazer e modificando se houver alguma necessidade para o próximo ano. Então, tem que estar tudo descrito no relatório anual de gestão. Ok? Então, isso, né, os anteriores, né, de plano de saúde, a gente fez a descrição de tudo que é feito pelo Ministério e pelas secretarias, né? Só que a gente tem aí o que o Poder Executivo, né, o que o governo federal, o que o governo estadual, o que o governo municipal, ele tem que fazer. Então, ele também tem que fazer um plano, né, que a gente chama de plano plurianual, que também vai funcionar para 4 anos, né, da mesma maneira que o plano de saúde. Então, em um primeiro momento, as diretrizes do governo são formuladas, né? Então, tudo começa com a diretriz do executivo. Deixa eu autorizar aqui quem chegou. Então, em um primeiro momento, a gente vai ter lá as diretrizes do executivo. E aí tem a marcação aqui, né, da etapa 1. Considerando essas orientações, os órgãos competentes da área da saúde, seja o Ministério, as secretarias estaduais e municipais de saúde, então, com base no Poder Executivo, vão elaborar, né, o plano daqui, né, o plano de saúde para 4 anos. Este plano de saúde vai subsidiar a formulação do PPA, né, que é o plano, no caso, o plano plurianual, né, o qual estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas. Então, aqui a gente tem, né, baseado no que é descrito aqui, a gente vai ter a construção do PPA, né, lá do executivo, para ele dizer como é que ele vai precisar, né, quais são os objetivos e como é que ele vai conseguir aquela verba, né, quais as metas para ele administrar aquelas necessidades do plano de saúde. Com base nas diretrizes do governo, então, vai ocorrer a formulação do plano plurianual, né, que a gente tem aqui a etapa 4. Então, é um ciclo, né? Tem que estar interligado a necessidade de saúde com aquilo que o governo tem que descrever lá no plano plurianual dele para 4 anos. Tem que estar casado. Para cada ano de vigência desse plano plurianual, da mesma maneira que no plano de saúde, né, a gente vai ter as leis da diretriz orçamentária. Então, as leis de diretrizes orçamentárias que vão ter com o objetivo de estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de um ano, né? Então, como é que ele vai obter aquele recurso, né, para alcançar aquelas metas, né, para cada ano de governo, então, para os 4 anos de governo. Então, o plano plurianual, ele vai ser detalhado nas leis das diretrizes orçamentárias para os 4 anos. A lei da diretriz orçamentária de cada ano vai ter o papel de orientar a formulação da lei orçamentária anual. Então, aí a gente vai ter aqui a LOA, né? Do ano correspondente, ou seja, o primeiro ano, LOA do primeiro ano, LDO do quarto ano, LOA do quarto ano, e por aí vai. Englobando toda a programação de gasto da administração pública. Então, dentro do plano plurianual para 4 anos, ele tem que prever o que ele vai gastar. Então, ele faz uma distribuição dentro da lei das diretrizes orçamentárias anual, e aí ele faz um detalhamento, né, dessas leis orçamentárias anuais dentro de cada LOAS. E isso vai ter que estar casado, né, com o planejamento anual também da saúde. Ok?
Então, o plano de saúde, né, ele, como eu falei, desdobra-se nessa programação anual de saúde para cada ano de sua vigência, para que sejam detalhadas para cada exercício financeiro também o objetivo, também a meta, também as ações e principalmente, né, de onde vem, quanto é necessário de recurso, né, financeiro para essas ações. As programações anuais de saúde, eles vão orientar, eles têm que estar casado aqui, né, com a LOA, para que haja vinculação entre as ações e para que realmente o Poder Executivo consiga, né, obter os recursos necessários que estão ali dentro daquela programação, tem o orçamento aprovado para assegurar a execução de tudo que está aqui dentro da programação anual. Então, se não está descrito na programação anual, não vai estar formulado, né, dentro da lei orçamentária anual, e aí ela não tem como ocorrer. Então, por isso que as leis das diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a programação anual de saúde tem que estar ali casado com o plano de saúde, né, tem que estar casado com o plano anual de saúde, com a programação anual de saúde, para que realmente ocorra aquele investimento na saúde. Até aqui, ok? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo. Só autorizar a entrada aqui. Mas o que pode ser e o que não pode ser financiado dentro desses recursos da saúde, né? E aí tem aqui as especificações, né? O que é despesa de saúde e o que não é considerado despesa de saúde. Então, vigilância em saúde é despesa de saúde. Atenção integral e universal à saúde, considerando todos os níveis de atenção. A capacitação do pessoal de saúde. O desenvolvimento científico e tecnológico, então voltado para pesquisa, né? Produção, aquisição e distribuição de insumos que sejam específicos ao serviço de saúde. O saneamento básico de domicílios pequenos e de pequenas comunidades, como, por exemplo, comunidade quilombola, desde que seja previamente aprovado pelo Conselho de Saúde. O saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes do quilombo. Então, saneamento básico só nessa situação. Manejo ambiental que esteja diretamente vinculado ao controle de vetores. Investimento na rede física do SUS, então, construção. Remuneração de pessoal ativo da área de saúde, então, pagamento de folha, né? Ações de apoio administrativo voltados para o sistema de saúde e a gestão do sistema público de saúde. Então, tudo isso a gente entra como despesa de saúde. O que não são despesas de saúde? Então, pagamento de aposentadorias e pensões, pessoal ativo da área de saúde, só que ele não está atuando dentro da área da saúde, então ele não pode entrar na folha da saúde se ele está em outra secretaria. Assistência à saúde que não atende aos princípios do acesso universal, ou seja, algo que você paga beneficiando um e excluindo outros, né? Merenda escolar e outros programas de alimentação, mesmo que executados em unidade de saúde, não vai entrar. Saneamento básico, exceto as condições relacionadas aos indígenas e aos remanescentes quilombolas. Limpeza urbana e remoção de resíduos, né, de lixo, preservação e correção de meio ambiente, a não ser, né, manejo ambiental só se tiver relacionado a controle de vetor, ações de assistência social, obras de infraestrutura, né, a gente só tem aí rede física, né, do SUS, ações e serviços públicos, obra de infraestrutura, gente, pavimentação de ruas, é isso que entra obras de infraestrutura da cidade, tá? Então, não é a rede física do SUS, é diferente. Ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos. Então, tudo isso aí a gente considera que não é despesa da saúde. E aí, e se ocorrer, né, de um gestor
financiar com o recurso da saúde itens que não são da saúde, né? Então, caso os órgãos de controle eles verifiquem que os recursos transferidos do Ministério da Saúde caracteriza desvio de finalidade, que é isso, né? Você pagar, financiar algo que não está elencado dentro do serviço de saúde. O ente da federação beneficiária, ou seja, se for o município, se for o estado, o ente que recebeu, vai ter que realizar a imediata devolução dos referidos recursos devidamente atualizados. Então, atualmente, os repasses, eles são feitos na modalidade de custeio e de investimento. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Então, pagou errado, vai ter que devolver devidamente atualizados, né, com correção, com juros corrigido. Tranquilo até aqui? Ok. Então, a gente teve, né, em 2020, uma atualização dos blocos de financiamento, e aí a gente tinha, né, antes a gente tinha 5 blocos de financiamento com a portaria 3992 de 2017, e era financiado a atenção primária, a atenção especializada, que é a ANAC, né, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica, vigilância e gestão. Então, a gente tinha esses 5 blocos de financiamento. Esses 5 blocos de financiamento, hoje, ele se transformou num bloco único, que a gente chama de bloco de custeio. E aí, hoje, a gente tem, a partir da portaria 828 de 2020, a gente teve a mudança, né, para 2 blocos. Então, a gente saiu desses 5 blocos aqui para 2 blocos. No primeiro bloco, a gente tem o bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, e no segundo bloco, a gente tem um bloco de investimento na rede de serviços públicos de saúde. E aí, dentro desse bloco de investimento, a gente vai ter aí obras novas, reformas, ampliações e adequações das unidades já existentes, bem como os recursos destinados à aquisição de equipamentos e de imobiliários. Então, hoje a gente tem o financiamento, ele tem um repasse nesses 2 blocos. Então, ou as ações vão entrar nas ações de custeio, e aí vai entrar, né, vão ser essa transformação desses 5 blocos, ou então vai ser um investimento vai ser um bloco 2 de investimento, e aí a gente vai ter aí destinado a obras novas, a reformas, a ampliações ou adequações àquelas unidades que já funcionam, ou a compra de equipamentos e de imobiliários. Ok? Dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Ok, tudo tranquilo, né? Tá dando para entender direitinho? O áudio tá bom? O áudio tá ótimo, Fran. Grata, Marla. E aí a gente observa, né, ao longo desse tempo na gestão de recursos, algumas dificuldades, né, dentro dessa gestão. A primeira dificuldade que a gente observa é a interferência de secretários de Finanças, de Fazenda e de Economia na gestão financeira da saúde. Por quê? Não entendem nada, né? Não entendem nada da saúde e quer interferir na gestão financeira da saúde. Então, é aquela pessoa que não sabe o que está falando e está interferindo nesse processo. A gente tem até, assim, vou falar o item 2 logo, que aí eu vou historiar um pouquinho. Falta de prioridade nas compras específicas de insumo para a saúde em função de processos centralizados de compras sobre responsabilidade de outras áreas de atuação que não a saúde. Isso aqui mesmo, para mim, gente, isso é um empecilho enorme. A gente vivenciou muito essa questão lá no SEUAS. Então, para quem não sabe, eu coordeno o SEUAS, que é o ambulatório escola de medicina daqui da UESP. E aí, toda essa parte de compras, né, a gente que organiza. Só que a UESB, ela centralizava a compra, né? Então, ela tinha um setor responsável, que ela continua tendo, mas a gente fazia o pedido do que a gente queria e a gente mandava para eles poderem fazer o processo licitatório e a compra. E, assim, essa burocracia que a gente tinha para comprar,
era extremamente chata, porque, por exemplo, a universidade, eu tenho hoje uma dificuldade muito grande, porque, assim, a gente é um serviço de saúde dentro de uma instituição de educação. Todo mundo lá dentro, ele tem uma visão da educação, ele não tem uma visão da saúde. Então, ele não entende que a minha urgência na saúde é maior do que a urgência do outro na educação. Às vezes eu falo, por exemplo, coisas simples. Gente, eu preciso de funcionário. Aí quer me matar, alguém fala assim para mim, a UESB toda precisa de funcionário, professora. Ah, precisa. A UESB toda precisa de funcionário. Mas eu que estou no SEUAS, né, com serviço de saúde, eu tenho uma demanda de funcionário que, caso eu não tenha, é o paciente que perde, né? É um usuário que vem da zona rural, que vem, às vezes, sem condição financeira nenhuma para poder receber aquela assistência, e muitas vezes, porque eu não tenho funcionário, ele vai demorar muito mais para poder receber aquela assistência, né? Porque demora na recepção. Então, tudo isso dificulta para mim. E aí a gente tem que o tempo todo ficar falando, eu sei, gente, a UESB toda tem esse mesmo problema, mas a gente é saúde, né? E a gente tem o tempo todo que ficar convencendo as pessoas de que a gente é saúde. E aí, o que a gente fazia? A gente mandava o processo de compra para esse setor, né? E o processo de compra, ele entrava, tipo, na fila, como todo mundo, né? E eu não tinha uma prioridade por ser saúde, né? No sentido de todo mundo mandou na mesma data, né? Todo mundo tinha um prazo limite para enviar. Mas a gente que precisava, né? Urgente, às vezes, não, professora, é porque a gente está licitando ainda tal processo de tal setor. E aí a gente tinha que falar, não, gente, mas a gente, né? É uma lambança de você ficar o tempo todo explicando para os setores que não têm a vivência da saúde, que não sabe a urgência da saúde, e a gente é um desgaste você ter que explicar o tempo todo algo que é urgente, né? Que você entende que é urgente, mas que para ele que está ali, que é da educação, para ele acredita que não faz diferença, né? Então, quando você centraliza a compra, né, da saúde para administrador, por exemplo, ele vai falar assim, é quando você vai no hospital e pega uma luva que rasga, né? Por quê? Porque ele priorizou comprar a luva mais barata, né? E não a luva de qualidade. Na hora que ele fez o processo licitatório ali, na descrição do processo licitatório, ele não colocou características naquele processo licitatório que gerasse a qualidade do produto, né? Ele colocou uma característica genérica e aí qualquer empresa vai poder concorrer e aí a do menor preço vai ganhar. E a do menor preço é aquela que quando você coloca, rasga. Aí você coloca uma, rasgou, coloca outra, rasgou. Você está prestando assistência, rasgou, né? E ele não entende que aquilo ali, né, vai ser um gasto muito maior. Então, essa falta de prioridade, né, quando você coloca a função de compra em pessoas que não são da saúde, a gente dificulta o processo, né, e a gente faz com que aqueles produtos que são adquiridos, eles não sejam produtos de qualidade. Graças a Deus, a UESB hoje, ela está com um financiamento melhor, porque ela definiu uma verba específica para cada setor, né? E aí o gestor faz o uso daquela verba, passa o cartão, é um cartão institucional, né? E aí ele apresenta todas as notas daquela compra, ele comprova que ele pegou 3 orçamentos, que ele utilizou o orçamento mais barato, mas a gente consegue ter tanto uma agilidade no processo de compra, quanto uma compra com mais qualidade, né? Que era o que a gente não tinha antes. Então, quando outra dificuldade, processos licitatórios morosos e complexos. Por quê? A pessoa que faz processo licitatório, quando ela não é da saúde, né, é o que eu falei, ela não consegue direcionar, né, especificar. E às vezes, assim, quando você especifica demais, você acaba que não consegue uma empresa que queira concorrer, né, que tenha aqueles critérios para concorrer. E aí você esperou, por exemplo, já quantos anos, né, antes desse tempo que a gente tinha, que liberou uma verba única, a gente fazia, né, observe, você faz um planejamento de compra,
esse ano para comprar o ano que vem. Aí você alinha tudo certinho para essa compra. Pronto. Aí vai para um setor que não tem ninguém da saúde e ele vai ficar catando item por item e direcionando para o processo licitatório. Aí, quando ele direciona isso lá para o meio do ano, né? Processo licitatório chega, uma empresa se inscreve, aí aquela empresa tem algum problema, não se enquadra. Aí, o que acontecia? Chegava o fim do ano e a gente não teve uma empresa que ganhou aquele processo licitatório. Aí era tudo arquivado. Eu passei 5 anos assim. A gente fazia o pedido, eu falo que na UESB eu ganhava em ser pedinte, porque era assim, ligando para a prefeitura, a gente está sem isso, estou precisando, me ajuda. Aí ligava para outra prefeitura, gente, estou precisando disso, me ajuda. O tempo todo, porque foram 5 anos a gente fazendo processo, aí demorava tanto a tramitação do processo que o ano terminava sem ter o processo licitatório. E aí tinha que começar o planejamento todo de novo do outro ano. Então, é muito difícil essa questão dos processos licitatórios. Dificuldade de compreensão do tema saúde no meio dos consultivos jurídicos dos entes, né? A mesma coisa. Quando você vai, a gente, até o mesmo problema a gente tinha. A gente tinha uma que foi errado, né? A gente se inscreveu, foi antes da minha gestão no SEUAS. A gente se inscreveu para participar como prestador de serviço, que a gente tem uma parceria com a prefeitura daqui, né? E aí a gente se inscreveu como prestador. Gente, só um minutinho que tá uma conversa aqui, me atrapalha de concentrar e o som. Só um minutinho. Então, a gente tinha, né? A gente tinha um termo de cooperação, que na verdade não era um termo de cooperação, a gente tinha um contrato com a prefeitura daqui do município de Vitória da Conquista, no qual a gente era considerado pela prefeitura um prestador de serviço. E aí a prefeitura ligava, né, por exemplo, dava férias docente em janeiro, a prefeitura ligava, cadê cadê as consultas do SEUAS? O que não tá tendo produção do SEUAS? E aí eu tinha que explicar, gente, os professores estão de férias, gente, os professores estão de greve, né? Então, aí, não, mas aqui, na minuta diz que vocês têm que prestar essa assistência, né, contínua, sem intervalo, e aí você ia para lá e tinha que explicar para o pessoal do jurídico, né, que a UESB, ela não tinha como atuar sendo prestadora de serviço, né? Então, você tinha que ter uma outra forma que a gente agora está com o termo de cooperação técnica, né? Tentando estabelecer outra forma de prestação, né? De assistência. Então, essas coisas, elas dificultam muito o processo de gestão da saúde, né? Tempo despendido para a inclusão de recursos financeiros recebidos na lei orçamentária, né? Então, às vezes, você faz uma solicitação, né? Você tem um planejamento, você faz uma solicitação para aquele recurso, para ele vir, mas quando ele vem já não tem mais graça, né? Já passou um tempo enorme para aquele recurso vir, né? Então, assim, rotatividade excessiva da força de trabalho na força de trabalho na atividade meio para tratamento de matérias essenciais para o planejamento, logística e execução orçamentária, financiamento e contábil. Gente, lá na UESB a gente não podia ter contratação que por ser, né, um serviço de saúde, de educação, a gente não tinha uma tipo rúbrica específica para a contratação de pessoas da saúde. Aí a gente tinha que fazer uma contratação por uma empresa terceirizada. Essa empresa, ela contratava a cada 89 dias. Aí vocês imaginam que eu tinha, por exemplo, um enfermeiro a cada 89 dias. Aí qual tipo de assistência a gente consegue dar? Porque quando ele está pegando o fluxo do setor, ele sai, entra outro, a gente tem que explicar tudo de novo, e aí essa rotatividade de funcionários
faz com que o serviço, com que a gente não consiga planejar as nossas ações, né? A gente tem que o tempo todo apagar incêndio, e aí realmente a gente não consegue fazer com que aquele serviço preste uma assistência de qualidade, né? A gente fica à mercê realmente de uma gestão que não é eficiente. Tranquilo até aqui? E aí, quais são os pontos que a gente considera, assim, fundamentais, né? Dentro dessa gestão, né? Primeiro, o secretário de saúde é necessariamente o patrocinador, né? E é importantíssimo, né, que o secretário de saúde ele seja alguém que tenha o domínio, né, desse de entendimento desse fluxo gestor, né? Então, o planejamento tem que seguir diretrizes. A gente tem que planejar, né? A gente não tem como fazer as coisas sem planejamento. Eu expliquei para vocês que tudo que a gente recebe, né, de um ano é planejado no ano anterior. Então, eu costumo falar assim, às vezes você chega no setor e fala assim, ô, Lorena, a gente está precisando de um armário. A gente não consegue um armário, né, de imediato. Então, tudo que não se pensou previamente, ele só vai entrar no planejamento para o ano que vem. Então, a gente tem que sempre pensar à frente de tudo que precisa. O orçamento tem que estar em consonância com o planejamento efetuado. Vocês viram lá, né? Que a gente tem que apresentar o planejamento, que tem que estar em consonância com as leis das diretrizes orçamentárias, que tem que depois a gente prestar conta por meio do relatório. Então, do relatório de gestão. Se você não tem os instrumentos, né, e tudo isso aprovado por conselhos e conferências. Então, você tem que seguir o planejamento da maneira como ele está descrito. Monitoramento e acompanhamento de metas fiscais e orçamentárias tem que ser permanente, né? Então, você tem que monitorar as ações o tempo todo, porque às vezes você está executando algo que não está surtindo o efeito desejado, e o planejamento, às vezes, ele tem que ser um pouco flexível no sentido de permitir que ele possa ser ajustado no caminho. Ter conhecimento das ações da área da saúde, né? O que eu posso investir, o que eu não posso, o que está dentro do elenco da saúde, o que não entra na saúde, né? Ter conhecimento normativo compatível com o desempenho das minhas atividades, né? Então, eu tenho que saber qual é a legislação que está ali, né? Associada, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu estou resguardada pela lei e o que eu não estou resguardada pela lei, né? E isso é muito importante para um gestor, até mesmo porque ele pode responder, né? Juridicamente, por qualquer ação errada e indevida, né? Então, ele tem que ter um cuidado grande na hora de fazer qualquer ação dentro do serviço público. Ele tem que ter políticas públicas na área de saúde bem definidas, né? Exatamente essas políticas que vão estar lá direcionadas dentro dos planos, né? E uma estrutura física e operacional que seja compatível com as atividades desenvolvidas, né? Então, tudo isso é essencial para que as ações, elas ocorram da maneira que ela tem que ocorrer. E para fazer esse acompanhamento, né, assim, é importantíssimo a participação social, né? Então, o poder de controle social no SUS é o que garante, né, que realmente a gente tem um sistema que ele está sendo observado, né? Então, a população, ela faz essa observação por meio dos conselhos e das conferências de saúde, né, que tem que ser paritário, ou seja, tem que ter a mesma quantidade que eu tenho de gestor, de profissionais da saúde, né, eu tenho que, de donos, né, os gestores, eu tenho que ter ali paritária a quantidade de pessoas da comunidade, para que elas tenham voto, né, e peso no voto. Então, a gente tem aí o poder de controle do SUS, ele está exatamente nos conselhos e nas conferências que vão fiscalizar, né, o que vai ser feito. Então, para você fazer qualquer investimento na saúde, você fazer uma construção, uma obra, né, o seu plano, ele tem que ser aprovado, ele tem que estar no plano primeiro,
né? Segundo, o plano tem que ser aprovado pelos conselhos e pelas conferências, né? Senão, ele não vai ser executado. A mesma coisa ocorre com o relatório de gestão. Então, tudo que eu fiz, né, tem que estar descrito no relatório de gestão e vai ser avaliado pelos conselhos e aprovado pelos conselhos e pelas conferências. Sem aprovação do conselho, a gente não tem um plano aprovado. É por isso que, por exemplo, não pode participar do conselho um vereador, né? Então, assim, pessoas que tenham parentes do prefeito, né? Eles não podem estar participando de conselhos, porque ele perderia essa característica, né, de responder realmente pela necessidade da população, né? Então, ele tem que ter essa isonomia, né? Ele tem que poder responder, poder votar, né? Sem estar com um compromisso com a gestão, né? Ele tem que poder ser isento nesse sentido. E é isso. E aí a gente finaliza, né? Foi uma aula pequena, tem muita informação, mas eu tentei buscar assim, os pontos principais que a gente considerou assim, que poderiam ter mais dúvidas durante o transcorrer da disciplina, né? E a gente fez essa síntese, né? Para que vocês tivessem um bom rendimento e um bom aproveitamento do conteúdo dessa unidade. Vou interromper aqui a gravação para não ficar longa e aí a gente continua aqui com as dúvidas. Pronto. E aí, alguma dúvida, gente? Não? Tudo tranquilo? Certo. A gravação... Ô, professora, eu tenho uma dúvida, eu não sei se a senhora falou sobre isso, mas quando é feito o plano de saúde, no final, faz algum tipo de reunião para ver o que foi alcançado? O relatório. Isso. Precisa, por exemplo, no final, temos que ter, daquilo que foi proposto, ter feito 50%, 60%. Tem algo desse tipo? Precisa estar tudo. Eu não vou lembrar específica a porcentagem do relatório de gestão, não. Agora eu não estou lembrada, não. Mas tem que ter, assim, a descrição de tudo que foi feito e o que não foi feito tem que estar justificado. Esse detalhamento precisa. Entendi. Se alguém for gestor aí e souber até complementar a resposta para a colega, fica à vontade. Porque de porcentagem eu realmente não me lembro. Agora, precisa ter a descrição das atividades que foram feitas e a justificativa de tudo que não foi feito. Você queria falar, Emily? É Ramona. Ah, pode falar. É porque estou mexendo no computador da minha filha. A respeito dos conselhos municipais de saúde, a gente faz conferência, mas infelizmente eu gostaria que tivesse mais participação popular, mais participação do trabalhador, tem as reuniões, as pautas, até mesmo, como é que se diz? A eleição a gente não tem acesso. Quando a gente vê, já está nas redes sociais. E, infelizmente, é uma das causas que a gente fica assim, ó, para que conselho? A gente não vê atuando em lugar nenhum. Eu não vejo a atuação do conselho, assim, fisicamente, nem dos diretores, nem de ninguém, em lugar nenhum. Tenho 20 anos de servidora, eu não vejo. Então, eu acho uma falha enorme, porque o conselho está lá para fiscalizar isso aí. Tudo que for apresentado... Você é de onde? De Jequié. De Jequié. Tudo que é apresentado nas conferências, a gente não vê resolutividade e nem vê nada que foi. Eles não, como é que se diz? Não faz nenhuma carta aberta para a população, nem faz nenhuma chamada pública. Eu não vejo nada do que sai dali, se fez, se não fez. A gente não vê diferença, infelizmente. Essa é a maior crítica, que, por exemplo, faz pouco tempo a gente teve, né, o plano de saúde daqui do município de Vitória da Conquista. E, assim, a maior crítica de anos, né, é que você faz o plano,
mas que a maioria das coisas vão para o planejamento, mas muitos, assim, tipo, 80% não sai do papel, né? E uma outra coisa que a gente tem também é a questão da participação mesmo, né? Eu digo porque, por exemplo, meu marido, ele é conselheiro, ele representa a unidade, no caso, né? E ele era o vice, na verdade. Quem ganhou como a presidente foi uma usuária, né? E ela não vai. Então, quem realmente assume como presidente acaba sendo ele mesmo, porque a gente sabe que o profissional ele é obrigado a fazer, porque faz parte dentro das atribuições dele, mas o usuário, a gente não tem como cobrar o usuário, né? Que ele esteja presente na reunião, que ele participe de todas as ações. Então, isso aí, essa participação por parte dos usuários, ela tem sido muito dificultada. E a gente sabe também que o interesse maior e a cobrança maior tem que ser do usuário, né? Então, a gente sabe que isso também dificulta muito o processo. Alguém quer falar mais alguma coisa? E como é que estão os andamentos das atividades? Caminhando? Vocês estão aí tudo caladinha. Gente, ó, semana que vem a gente finaliza essa disciplina de organização e funcionamento do SUS, e aí a gente inicia a próxima disciplina, que eu estou cativa, né? Vai ser novamente uma parte comigo, mas aí vocês vão ter, né, com a professora Leila, que é professora, é minha colega dentro da UESB, né? Já tem uma experiência também bem vasta, e aí na quarta-feira, deixa eu ver se é quarta mesmo. Dia 1º é quarta? É. Na quarta-feira, então, finaliza essa disciplina no dia 30, no dia 1º já inicia a outra, né? Já inicia a próxima de gestão. E aí vocês vão ter 30 dias para essa disciplina. Então, essa vai ser uma disciplina, assim, bem corrida. Então, assim, essa semana já vai estar sendo organizado o Moodle, e aí na quarta-feira já vai estar tudo certinho lá para vocês, para essa nova disciplina. E aí ela vai ser um compartilhamento meu com a professora Leila, tá? Aproveitando e passar esse informe. No mais, tudo tranquilo? Sim, tudo certinho. Pronto, então a gente encerra por aqui, ok? Depois eu vou procurar saber do tempo do relatório de gestão e te falo na próxima aula, viu, Isabela? Tudo bem. Mas esclareceu direitinho. Tá certo. Gente, ó, boa noite, bom descanso para vocês. Grata pela presença, viu? E aí a aula, para quem não assistiu e perguntar, vai estar gravada, né? Já foi gravada e ela já vai direto lá pro e-mail. Então, o Henrique vai colocar lá tudo certinho à disposição de vocês, tá certo? Boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Ramona.